A vida é difícil para todo mundo. Os problemas que você enfrenta hoje provavelmente são problemas que outras milhões e quem sabe bilhões de pessoas também enfrentam. Então, será que seria possível para nós, seres humanos, enfrentarmos essa experiência chamada vida, sem nos preocupar demasiadamente, sem sofrer por coisas que nós não podemos controlar? Essa é uma das premissas do estoicismo, uma corrente filosófica muito antiga, se eu não me engano ela começou lá na Grécia Antiga, e que tem tomado novamente fama nos dias atuais. Uma coisa muito importante sobre esse vídeo é que talvez no primeiro momento ele te cause um certo incômodo, porque a gente percebe que a gente acaba complicando muito a vida. Claro, temos problemas e situações reais que nos afetam de formas diversas, mas pare com atenção para ouvir esse vídeo e depois disso você tenta refletir. Uma coisa muito importante que a gente faz em psicoterapia é algo que a ACT chama de, ACT para quem não sabe, a terapia de aceitação e compromisso, chama de desfusão cognitiva. É um processo no qual você tenta distanciar a emoção do pensamento. Geralmente eles costumam estar vinculados. E quando isso acontece, você nem gosta de ouvir o outro. Você até escuta, mas você não busca compreendê-lo, porque você está tão fissurado nisso daqui, isso virou algo tão real para você, que você desconsidera qualquer outra forma de vida. Então, busque esse vídeo com atenção. Busque estar aqui com presença e não tentar rebater de primeira. Busque ouvir, tentar compreender e depois disso tecer suas críticas. Fechou? O estoicismo é uma corrente filosófica muito importante, inclusive dentro da psicologia, tá? Muitos psicólogos, e cara, eu fico até abismado quando eu vejo isso, eles simplesmente ignoram completamente a filosofia. Mas o estoicismo, ele é uma das bases para o desenvolvimento da terapia cognitivo-comportamental. Logo nos primeiros manuais de Beck já tem isso, lá nos prólogos, nas introduções. Então, esse é um conhecimento que realmente pode mudar a vida de pessoas. É claro que nada é instantâneo e mágico. Não é algo que você faz um dia e isso muda completamente e absolutamente todas as áreas da sua vida. Mas é algo que, se praticado com constância, pode mudar a forma como o seu cérebro está organizado e principalmente pode mudar a forma como você vai experienciar isso tudo que nós chamamos de vida. Então vamos lá. A premissa principal aqui é: nós complicamos demais a nossa própria existência. Nós sofremos mais na imaginação do que de fato na realidade, como diz uma frase muito famosa de Sêneca. Uma outra coisa importante, eu tenho que passar por aqui. Geralmente os filósofos, e isso era algo que me incomodava na filosofia a maior parte do tempo, porque você começa a ter contato com a literatura e você pensa, nossa, que seres humanos incríveis, realmente pessoas muito inteligentes, muito à frente de seu tempo. É tanto que a gente está aqui, sei lá, 2, 3, 4 mil anos depois dessas pessoas terem existido, e a gente ainda consegue ler o que elas falaram. Algo que eles disseram, sei lá, 2 mil anos atrás ainda é relevante para nós. E eu ficava me questionando um pouco, caramba, isso é tão legal, mas também os filósofos, em sua maioria, eram aristocratas, sabe? Eram pessoas com uma qualidade de vida absoluta. Eles tinham tempo suficiente para se dedicar apenas aos pensamentos e eram pessoas que costumavam ter recursos financeiros para prover uma vida. Até que eu comecei a ter contato com alguns outros filósofos. Tem o cínico, né, Diógenes o cínico, que é bem engraçado. Alguns chamam também de Diógenes o cão. Dentro da corrente filosófica do estoicismo, a gente também tem o Epiteto, se não me engano, que ele era um filósofo que passou boa parte da sua vida enquanto escravo. Naquela época, era comum isso acontecer, né? Você entrar em dívida com alguma pessoa e eles tomavam você enquanto escravo para que você fizesse serviços domésticos, enfim, o que a pessoa quisesse, e você teria que passar ali uma determinada quantidade de anos para cumprir aquela dívida. E, infelizmente, a gente sabe que a história humana não é só bondade e compaixão, existiam também as pessoas que realizaram o tráfico negreiro e por aí vai. Então, esse é um detalhe muito importante. A gente tem que tentar não distanciar tanto. Era algo que eu fazia. Então, sabe, nossa, é muito fácil, por exemplo, para Platão dizer para sair da caverna, sendo que ele tinha disponibilidade de tempo absoluta para se dedicar apenas ao seu pensamento, ao seu corpo físico e todas as suas ideias. E a partir daí, espalhar a filosofia, as ideias que ele estava construindo. Mas nós temos que lembrar que até mesmo essas pessoas magníficas e que marcaram a história da humanidade, elas também são humanas. E nós também somos humanos. Então, de algum certo modo, a gente tem essa mesma capacidade, sabe? Não para você se propor a ser alguém nesse nível que vai perpassar milênios, anos, não. Mas só para entender que, opa,
Se um ser humano pôde pensar sobre isso, pôde concluir algo sobre isso, talvez eu possa pegar essa mesma ideia e aplicar na minha vida, em momentos diferentes, obviamente. Então, eu tenho mais algumas frases aqui sobre o estoicismo e já já a gente começa a desenvolver o vídeo. Então, a gente tem aqui, ó, a felicidade depende da qualidade dos seus pensamentos. Isso também é muito pautado na psicologia atual de hoje. Essa frase, se não me engano, ela vem do Marco Aurélio. Apressa-te a viver bem, como também diz o Sêneca, mais uma vez. Essa frase eu acho muito interessante, inclusive lá no meu perfil do Instagram foi a primeira pauta de vídeo, se eu não me engano. Foi o primeiro tema, porque realmente na época eu estava consumindo muito. Eu tenho aqui alguns livros do Sêneca, eu gostei muito desse daqui, ó, esse livro chamado Da Tranquilidade da Alma. É um livro bem curtinho, mas ele fala sobre muita coisa interessante, muita coisa boa. E é dentro dele também que eu comecei a entender mais a filosofia como algo palpável, como algo real, certo? Quando a gente tem contato com a filosofia na educação comum, ensino médio, ensino fundamental, a gente tende a achar a filosofia um pouco chato, porque realmente você não consegue compreender muito bem, às vezes, a linha de raciocínio. Mas a filosofia não precisa ser assim. Ela pode ser algo simples que você consegue aplicar na tua vida. E agora vamos diretamente para o estoicismo. Já daí a minha recomendação de livro, né, para iniciar a leitura, mas também tem um box que eu tenho, acho que está ali em cima, não sei, está mostrando que é Em Busca da Virtude e da Felicidade, Mestres da Filosofia Estoica, que vai passar pelo Meditações do Marco Aurélio, que é um livro muito bacana também. Então vamos lá. O que a gente precisa compreender? Existem duas coisas no mundo. Os filósofos fazem essa definição praticamente para tudo. O que está sob seu controle e o que não está. E a gente tem que lembrar também que os filósofos sempre buscaram desenvolver virtudes e eliminar vícios. Então a gente vai aplicar esses dois conceitos na nossa vida prática. O que será hoje que está sob seu controle? Você está utilizando isso de forma a desenvolver seus vícios ou suas virtudes? Será que tudo isso que está sob seu controle você tem utilizado para desenvolver uma justiça, compaixão, fraternidade? Ou será que você está buscando coisas que necessariamente são ruins a outras pessoas? Ou será que você está buscando o prazer demasiado? Talvez como forma de fugir de algum problema, de alguma situação que tem gerado desconforto emocional. Tudo isso é muito importante, tá, gente? Primeiro, porque a partir do momento que você consegue ter essa definição clara, tudo que está fora do seu aspecto de controle já perde um pouco da capacidade de estresse que ele vai gerar em você. É como se você conseguisse, a partir dessa tomada de consciência, compreender que o seu tempo na Terra é limitado, a sua vitalidade é limitada e você não sabe até quando você vai estar aqui. Então realmente não faz muito sentido a gente se preocupar com as coisas que não estão sob nosso controle, porque isso acaba tomando nosso tempo, acaba tomando nossa energia e muitas vezes geram desgastes emocionais absurdos. Esse é o primeiro preceito básico do estoicismo, saber fazer essa divisão. E a partir da tomada de consciência você vai sempre buscando desenvolver virtudes. Então como a gente pode parar de complicar tanto nossa vida? Através de uma simples tomada de consciência. Busque hoje o que está sob seu controle e o que não está. Pergunte a si mesmo, o que tem tomado a sua mente com preocupações? Muitas vezes a gente tem dificuldade até mesmo de aceitar o que está acontecendo na nossa própria vida. Mas a gente tem que lembrar também que a vida é um processo de construção experiencial. Então você vai aprendendo o que é para você ou o que não é para você a partir das suas experiências de vida, quando a vida vai acontecendo. Muitas vezes temos uma pressa, uma angústia demasiada, até mesmo por não sabermos o que nós queremos. E aí você fica perdido, buscando, tentando encontrar algo que talvez sequer nem exista. O estoicismo ele pode ajudar nisso. Agora vamos voltar um pouco naquela questão do vícios e da virtude, né? Como eu falei, o próprio Marco Aurélio ele é um cara muito poderoso. Provavelmente era o homem mais poderoso do seu tempo. Ele era um imperador, afinal de contas. E ele era uma pessoa estoica. Então, para ele é fácil praticar o estoicismo, você pode pensar. Ele tem todas as condições que favorecem. Ele tem pessoas que matam e morrem por ele. Ele tem toda a sua disponibilidade. Ele pode controlar a economia. Ele pode controlar um exército. Ele pode controlar absolutamente tudo. Mas na verdade não.
Nessas posições é ainda mais difícil, porque você é mais tentado aos vícios do que às virtudes. Olha só que interessante. A gente costuma pensar que talvez na posição do outro seja mais fácil agir de uma forma diferente. Mas isso acaba sendo também uma forma de você sofrer mais no pensamento, porque a gente começa a entrar dentro da comparação. E a comparação ela dificilmente é justa. Então, qual a proposição dos estoicos em cima disso? É que você se compare unicamente com quem você foi ontem. O intuito do estoicismo não é que você desenvolva e seja a pessoa mais virtuosa do mundo, até porque isso não é verdade. Inclusive, nesse livro aqui, do Sêneca, da Tranquilidade da Alma, ele traz algumas cartas, né, que ele trocava com alguns amigos. Eu não vou me lembrar agora o nome da pessoa específica, mas ele comentava sobre como estava sendo difícil ele superar seus vícios, né? Ele passa por um momento de muita dificuldade, se eu não me engano, ele é exilado. As pessoas estão era o imperador Nero, se eu não me engano, que queria a morte do Sêneca, então ele era envolvido com a política, né? Então, isso tudo começa a mexer muito com o estado emocional dele, e nessas cartas ele começa a explicar para um amigo o que ele estava tentando buscar, desenvolver, para se manter fiel às suas virtudes. Mas todos somos humanos, né? Não dá para exigir também excelência, até porque essas pessoas a gente não chegou a conhecer elas. A gente tem contato apenas com o que foi, o que trouxeram de lá para cá, né? Então, acho que essas são as duas grandes lições estoicas. Primeiro, entender o que está sob seu controle e o que não está. E o segundo, comparar-se apenas com si mesmo de ontem. Porque essa é a única evolução que realmente importa para você. Porque é sobre isso que você tem controle. Você não tem controle sobre a economia mundial, você não tem controle sobre política. Em determinadas partes até que sim, você pode influenciar, mas de modo amplo, isso é algo que você consegue interferir pouco. Você não tem controle sobre como as pessoas vão te enxergar, você não tem controle sobre como as pessoas vão te tratar, você não tem controle sobre praticamente nada da vida. E muito do sofrimento vem nessa busca de controle, por isso que um dos temas desse vídeo é justamente isso, como parar de complicar a vida. Poderia ser dito também como parar de tentar controlar absolutamente tudo. A vida ela vai acontecer independente da gente. E os estoicos gostam bastante de um termo em latim chamado memento mori. Existem várias traduções para isso, tá? Mas uma que eu gosto, eu acho que funciona muito bem para a gente sintetizar e entender, lembre-se que você é mortal. O próprio Sêneca fala muito isso, né? O nosso tempo é limitado, então, portanto, nós temos o dever moral de utilizar esse tempo da melhor forma possível. E agora, o que é esse tempo da melhor forma possível? Aí é contigo, é no seu processo de autoconhecimento. Para os filósofos, seriam desenvolvendo virtudes, né? Mas cada um tem sua própria realidade. Eu só recomendo que você analise de fato. Será que você tem cedido a alguns vícios? Será que você tem tentado buscar conforto em coisas que não estão sob seu controle? Será que essas coisas que não estão sob seu controle têm tomado a maior parte do seu dia ou não? Dentro da psicologia, inclusive, nós temos vários estudos no que a gente chama de mindfulness, do contato com o momento presente. É basicamente um treino atencional. E é muito interessante porque depois desse cronograma de 8 semanas, as pessoas começam a relatar mais presença, mais foco, mais atenção, mais vitalidade, inclusive mais felicidade, menos níveis de estresse, simplesmente porque elas aprendem a redirecionar a atenção mental para não ficar pensando tanto em coisas que elas não conseguem mudar naquele momento. Esse distanciamento do momento presente gera sofrimento. E isso é algo que os estoicos falaram já há bastante tempo. Mas não é mérito apenas deles, tá, gente? Muitas pessoas já falaram isso. Até mesmo as próprias religiões, se você for a fundo, também já trouxeram conhecimentos desse tipo. Mas, é como eu falei, o estoicismo tem virado moda. Talvez porque os grandes influenciadores têm falado sobre, grandes professores, filósofos do Brasil têm feito muitos vídeos no YouTube sobre isso. Então, o conhecimento vai se difundindo ao longo da sociedade e acabou sendo o estoicismo a moda da vez. Mas é muito interessante que você pare, leia um pouco sobre isso e tente aplicar na sua vida. E aí você vai perceber que nós realmente sofremos mais na imaginação do que de fato na realidade. Lembrando aqui agora de alguns casos de pacientes que eu já atendi, né? Isso acontece muito na fobia social, cara. A pessoa pensa tanto sobre o julgamento dos outros, coloca-se tanto essa sobrecarga sobre si de ser perfeito e de não poder errar, que ela inclusive trava, mas trava de um nível assim assustador. Muitas pessoas acabam entrando em crises de fato, só pela possibilidade de imaginar que em algum determinado momento ela vai precisar se expor socialmente. Então, toma bastante cuidado
Se durante esse vídeo você teve alguma percepção, tipo, nossa, isso tocou muito profundamente em mim, é ideal que você busque ajuda dentro da psicoterapia, tá bom? Não sei exatamente qual tema pode ter despertado isso ou não. Ou inclusive se você pensou, caramba, realmente desenvolver o autoconhecimento é algo bacana. A psicoterapia também pode te ajudar dentro disso. Dentro desse processo de terapia, você pode, com o seu psicoterapeuta, atribuir objetivos. E aí você vê se você vai estar alcançando eles ou não, se o momento da psicoterapia vai fazer sentido ou não. Lembre-se sempre que você tem 3 grandes componentes na sua vida: os seus pensamentos, os seus comportamentos e, caramba, agora eu até esqueci, cara. São pensamentos no campo cognitivo, você tem os sentimentos, as emoções, você tem os comportamentos, tá bom? Então, ter noção dessa análise, fazer essa autoanálise, praticar esse autoconhecimento, fica muito mais simples depois quando você for analisar o que está sob seu controle e o que não está. Esse é o vídeo de hoje. Obrigado você que assistiu até aqui. Até a próxima.